Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós estamos de volta para mais um dia de leitura do Plaboc e hoje, dando sequência à leitura do livro de Provérbios, nós vamos ler os capítulos 14, 15 e 16. Então, vem com a gente nessa leitura. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações, faz o triplo C, curte o vídeo, comenta o vídeo, compartilha o vídeo, para que o Plaboc possa chegar a cada vez mais pessoas e assim a palavra de Deus possa seguir transformando almas e trazendo almas de volta à presença do Senhor. Tá bom? Então, eu conto com essa sua ajuda. Você também pode entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Ali a gente compartilha de outros materiais diferenciados, damos dicas de leitura, dicas de livros, enfim, para que a cada dia você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus e ser um servo, uma serva do Senhor, cada dia mais próximo de Cristo. Tá bom? Então, vamos orar, vamos pedir a Deus uma bênção na leitura de hoje. Nosso Deus, nós pedimos, nos auxilie na leitura de hoje. Segura em nossas mãos e que a bênção do Teu Espírito seja sobre nós, para que possamos aprender mais de Ti. Nós oramos assim, pedindo o auxílio do Senhor, que Tu segures em nossas mãos e abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então? Provérbios 14. Hoje, eu vou fazer uma coisa diferente, tá? E eu já fiz isso em alguns vídeos, que é eu vou ler os trechos numa outra versão da Bíblia. Tá? Os capítulos são os mesmos, a gente está seguindo a ordem cronológica, mas é porque existem algumas versões da Bíblia, né, como essa que nós vamos ler hoje, que é a NVI, né, a nova versão internacional, que ela tem uma linguagem um pouco mais acessível, ela tem uma linguagem um pouco mais clara, um pouco mais, vamos dizer assim, popular. Tá bom? Então, se você estiver acompanhando numa outra versão, não tem problema. É até bom que você compare, né, as duas leituras para ver, poxa, onde é que está mais claro aqui? Em qual dessas duas aqui eu tive um entendimento melhor do que está escrito? Né? Porque nós temos ali a Almeida Corrigida Fiel, né, a ACF, a Almeida Revista Corrigida, que era a que a gente estava lendo, até no último vídeo nós lemos dela, você vê que ela tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, vamos dizer assim, um pouco mais erudita, né, um pouco mais... vou colocar como culta, né, mas a definição de norma culta tem variado hoje em dia, os gramáticos têm divergido um pouco mais. O que eu quero dizer é que é como se a revista corrigida, a corrigida fiel, ela fosse uma linguagem mais de um nível, vou dizer assim, intelectual um pouquinho maior, tá? Apenas pela escolha das palavras. Mas quando a gente vai para a NVI, a gente vai ver que o que está escrito ali é a mesma coisa do que está escrito lá. Né? Porque trata do sentido, trata da ideia que está sendo passada como um todo. Então, faça essa comparação. Né? Faça essa comparação para ver qual das duas você acha melhor de entender. Agora, eu só te peço que você tire o óculos, vou dizer assim, o óculos religioso. Por que eu estou falando isso? Porque você pode estar acostumado a ler, desde que você era pequeno até hoje, a ler a mesma versão. Mas tenta colocar isso de lado, tá? Não estou dizendo que você vai esquecer a versão que você usou. Mas tenta colocar isso de lado e tenta abrir a sua mente, tenta abrir espaço dentro da sua mente, do seu coração, para uma versão que possa simplificar e facilitar a sua vida. Em termos de leitura, tá? Em termos de leitura. É só isso. Então, antes de nós levantarmos juízo, que a versão é ruim, que a versão é A, que a versão é B, vamos apenas analisar os fatos. Avalie qual das duas versões fica mais fácil de você entender o que está escrito. Tá bom? Então, vamos prosseguir com a nossa leitura. Então, hoje nós vamos ler os capítulos 14, 15 e 16 de Provérbios na NVI, na nova versão internacional. Tá bom? Então vamos lá. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza.
A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Né? Irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Conhecimento. Tá vendo como é que o conhecimento é bom, faz a diferença? Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Verso 22, né? Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza, quem fala e não faz. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. A gente viu sobre o temor, né? Lá em Provérbios 8:13. Depois dá uma conferida lá. O temor do Senhor é fonte de vida. O que é fonte de vida? Vai conferir lá em Provérbios 8:13. Verso 28. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, incorremos, né, o servo que desobedece ao rei, não é isso? O que procede, o que procede vergonhosamente, ele faz o quê? Ele incorre na ira do rei. Tá? Então, isso até serve um pouquinho para aqueles que acham que, mas no final
né? No final todos vão ser salvos, no final todo mundo vai ser abençoado. Não é isso? Mas a palavra é clara em muitos aspectos de que a injustiça ela vai ter um pagamento. Aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que vivem de acordo com a sua vontade e aqueles que desobedecem. Vamos seguir aqui, Provérbios, capítulo 15. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, a palavra calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida, a palavra dura, desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho do sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do justo jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os seus ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ensinamentos, né? Quantos ensinamentos. Que livro rico esse. Provérbios 16, né? O nosso último capítulo de hoje. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.
O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então olha só, hein? Olha só. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Olha só que coisa linda. Perdão, irmãos, perdão. Olha só, esse versículo 6, ele está falando de expiação pelo pecado. E a gente vai dar um salto para a maior prova de expiação de pecado. Qual foi? Não é isso? Onde o nosso pecado, ele foi, o pecado de toda a humanidade, ele foi de uma vez só, tá? Por fim, expiado. E aí nós vamos ver o que de fato expia pecado. Não são obras. Não é isso? Não são obras. Não é suor. Não são mãos humanas. Mas olha só o que expia pecado de verdade. Amor e fidelidade. Agora, eu te pergunto, quem é a maior expressão de amor e fidelidade? Olha só que coisa maravilhosa. Como ali, aqui em Provérbios, a gente já consegue enxergar o valor e a imensidão do amor e da fidelidade de Jesus Cristo, quando ele se deu na cruz do Calvário para expiar o pecado de todos nós. Que coisa maravilhosa. Não vou falar muito não. Vou deixar para os irmãos meditarem também mais um pouquinho e aprofundar esse entendimento aí. Verso 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Olha só, hein? Olha só. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aqui nós encerramos a nossa leitura de hoje. Eu reforço e peço a sua ajuda, que você se inscreva no canal, tá certo? Que você faça o triplo C,
que você curta esse vídeo, por favor, que você comente, deixe aqui o comentário qual desses provérbios que lemos, né, nesse dia, qual deles mais mexeu com você, mais te impactou, você achou mais profundo, deixe o seu comentário aqui e também compartilhe esse vídeo com quem você puder, para que o Plaboc possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. Tá bom? Então, eu já te agradeço por essa ajuda, te agradeço por você estar aqui, estar junto conosco nesse projeto que tem um objetivo de fomentar, não é isso? De ajudar, incentivar as pessoas a terem uma rotina de leitura da palavra. Então, vamos orar e agradecer a Deus pela leitura de hoje. Senhor, muito obrigado por essa leitura, por todo o aprendizado, por todo o ensino, porque o Senhor nos tem feito crescer na tua presença. Nós assim oramos, gratos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.